A igreja e o Estado. Então, nós temos vindo a ouvir sobre a igreja e a política, a igreja e o Estado. Então, o Estado é uma instituição que governa o povo no que se refere a determinadas áreas. Opera no nível municipal, que é nesse caso no nível local, estadual, ou regional, e federal ou nacional. A fim de governar, o Estado deve possuir o direito de governar e seus governantes devem prestar contas de seus atos. O Estado também deve possuir leis e autoridade para punir aqueles que transgridem essas leis. Por fim, o governo deve ser estável, isto é, capaz de permanecer por algum tempo. A Bíblia deixa claro que o direito de governar não está baseado no consentimento do governo, mas no poder de Deus. Nós vimos isso em Daniel capítulo 5, versículo 21. Deixa para apresentar toda a minha cabeça para aparecer, né? Que isso é bom. Logo, os governantes devem prestar contas a Deus, ainda que alguns não reconheçam esse facto. O Estado deve proteger todos os cidadãos, aplicar punição, reprimir o mal, promover a paz, a justiça e o bem-estar de seus cidadãos. Nós isso vimos em Romanos 13, capítulo, nesse caso, versículos 1 até 5, que fala do respeito às autoridades. Os cristãos dirigem quanto ao correto relacionamento entre a igreja e o Estado. Alguns defendem a separação. Igrejas missionárias e igrejas evangélicas tradicionais geralmente consideram a igreja e o Estado instituições distintas, com funções diferentes nas quais não deve haver interferência mútua. Ao extremo, a separação se torna isolamento. Como acontece com algumas igrejas, não entoam o hino nacional, não respeitam os símbolos patrióticos e muito mais. Mas não estou aqui para condenar ninguém, muito menos falar nem tão pouco mencioná-las. Outros, especialmente as denominações maioritárias, anglicanos, metodistas, ortodoxos, presbiterianos e católicos e romanos, são a favor da transformação. Argumentam que os cristãos são chamados a exercer influência no Estado e na sociedade a fim de transformá-los por meio de valores e princípios bíblicos. Essa atitude pode levar a situações como ocorreu na Zâmbia, onde o antigo presidente Chiluba declarou o país numa nação cristã. Por fim, partidários da teologia de libertação na América Latina, da teologia negra na África do Sul e muitos afro-americanos nos Estados Unidos da América argumentam que a igreja deve trabalhar para fomentar mudanças radicais na sociedade, promover os direitos humanos e encorajar a libertação aos oprimidos. Essa ideia é difícil de implementar na prática. A Bíblia, porém, atribui à igreja 3 funções em relação ao Estado. A primeira função é função sacerdotal. Então, nesse caso, como diz a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 a 3, a igreja deve orar pelas autoridades e pedir proteção e bem-estar para a nação. A segunda função é função pastoral. A igreja deve ensinar, aconselhar e orientar as autoridades do país e seus governados. Mateus 28, capítulo 19, versículo 20. Ou seja, capítulo 28, versículo 19 a 20. Em outras palavras, a igreja deve encorajar os cristãos a ser bons cidadãos, a obedecer às autoridades e pagar seus impostos corretamente. Romanos 13, de 1 a 7 e 1 Pedro 2, 13. Contudo, isso não significa que a igreja deve impor regras sobre como as autoridades e o povo devem agir. Desde que
as nações destes não sejam contrárias à palavra de Deus. Função profética. A igreja deve exortar e opor-se ao Estado quando este agir injustamente e contra Deus. 2 Samuel 12, 1 a 14. Daniel 4, 20 a 25, a 27, 5 de 17 a 28. No fim, se houver divergência entre a obediência a Deus e ao governo, devem obedecer ao Senhor. Atos 5, versículo 29. Então, nesse caso, a igreja deve se apresentar como aquela que coloca as coisas na ordem correta. Então, nossa obediência a Deus pode custar caro. A igreja da Uganda, perseguida por protestar contra a tirania do governo de Idi Amin, e durante os protestos o arcebispo Lume foi assassinado. Há muitos outros exemplos espalhados pelo continente. O exercício da autoridade deve estar de acordo com as leis de Deus, que governam a criação e a humanidade. O Estado deve admitir sua responsabilidade diante de Deus e de seus cidadãos, e reconhecer a unidade e igualdade de todos os indivíduos que compõem. O Estado também deve honrar e respeitar a liberdade que os cidadãos vêm desfrutando historicamente, necessária para que haja uma participação efetiva e desenvolvimento político e econômico. Ao reconhecer a realidade de sua própria limitação e o poder do pecado, o Estado também deve estar disposto a obedecer, ou seja, a estabelecer limites sobre o poder econômico e político, a fim de evitar que ocorram abusos. Em muitas áreas, como educação, saúde e desenvolvimento, há uma sobreposição sobre a responsabilidade do Estado em promover o bem-estar de seus cidadãos e o desejo da igreja em servir. Em tais casos, a igreja e o Estado frequentemente constituem parceiros ou parcerias construtivas. Os cristãos e a política. Muitos cristãos não participarão da política ou não participam da política alegando que bebida e direção não se misturam, nem religião e política. É verdade que a bebida e direção não se misturam. Isso é um fato. Eles se referem à política como um jogo sujo que deve ser evitado. Essas atitudes, ou essa atitude, está arraigada em nossa história colonial e no fracasso de distinguir entre partidarismo político e participação política. A participação política inclui o direito de votar e ser votado, denunciando qualquer erro cometido por aqueles que estão no poder e apoiando os líderes responsáveis por suas ações. Tal comportamento tem profundas raízes na orientação conjunta da sociedade tradicional africana, em que a decisão tomada se alicerçava nos princípios democráticos que formavam a base das relações da comunidade. Então, essa tradição se ajusta bem aos valores democráticos ocidentais. Enquanto a tendência dos cristãos é evitar a participação na política, os muçulmanos compreendem sua importância. Consequentemente, controlam o poder político em muitos estados africanos. Mesmo aqueles que são a minoria, diferentemente dos cristãos, não acreditam na separação entre a igreja e o Estado, porque isso encoraja o secularismo. Jesus também não separou religião e política. Ao anunciar sua missão no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, e Isaías 58, versículo 6, ele declarou que seu ministério era para os que sofriam de várias formas de escravidão,
e opressão, incluindo opressão econômica, que é a pobreza, física, doença e deficiência, política, injustiça e governo opressivo, e demoníaco, formas de práticas ocultistas. Esses mesmos males atormentam a África hoje. E temos vindo a assistir a esses males que enfermam a nossa sociedade, destroem o nosso bem-estar, destroem a nossa alegria, eles violam os nossos princípios, eles agridem a nossa soberania. Outros exemplos de participação política incluem José no Egito, que salvou a muitos da fome e da escassez, Gênesis 41. Amós, que preveniu os líderes políticos do seu tempo contra a injustiça, Amós 4, versículo 7. E Daniel e seus 3 amigos que mudaram a equação da Pérsia. Daniel capítulo 3, versículos 5 e 6. Neemias também fez um sacrifício pessoal para servir a seu povo. Neemias capítulo 1, versículos 2 e 5. No Novo Testamento, Paulo recusou-se a abdicar de seus direitos como cidadão quando as autoridades políticas o colocaram na prisão e o açoitaram sem dar a ele um julgamento justo. Atos capítulo 16, versículo 37, 38, 22 e versículo 25. Por toda a história, pessoas comuns se voltaram à igreja em tempos de necessidade. A igreja segue a Cristo ao reconhecer seu sofrimento e dar a eles ou a elas uma voz contra a injustiça e a opressão. Falência moral, corrupção, pobreza, doença e ignorância, tudo isso é uma convocação clara para a participação dos cristãos na política e não no partidarismo político. Alguns líderes africanos responderam o chamado de Sir Francis Akanu Ibian, da Nigéria, que liderou a protesto contra a rainha Elizabeth II da Inglaterra durante a Guerra Civil Nigeriana. O presidente Matthew Kerekou, de Benin, reuniu uma conferência de reconciliação para pedir desculpas a afro-americanos pelo papel dos líderes africanos no comércio de escravos do século XIX. O arcebispo Desmond Tutu desempenhou um importante papel na libertação da África do Sul do regime do apartheid. Outros líderes cristãos, tais como o ex-presidente Frederick Chiluba, da Zâmbia, e o presidente Olusegun Obasanjo, da Nigéria, entretanto, decepcionaram seus companheiros cristãos por suas ações ou ausência de ações com respeito à corrupção na política. Uma das razões de seu fracasso pode ter sido a falta de apoio de seus correligionários cristãos, expondo-os desse modo à influência corrupta dos não cristãos. Os cristãos africanos precisam entender que o destino de suas nações repousa sobre a participação política. A Bíblia diz: quando se multiplicaram os injustos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Provérbios capítulo 29, versículo 2. O povo pode desfrutar a vida quando os justos exercerem autoridade, mas sempre sofrerá sob regimes maus. Então, nos é chamado a participarmos da política, das políticas públicas, de intervirmos no desenvolvimento integral das nossas sociedades. É isso que nós somos chamados a fazer. É isso que nós somos chamados a exercer. É isso que nós somos chamados a tomar como decisão.
precisa você entender qual é a sua missão. A partir do momento que você entende qual é a sua missão, você vai meter a mão no arado e nunca voltará atrás. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que Deus abençoe você nesta caminhada e que não tenha medo de denunciar os males, os corruptos, para que a nossa nação seja uma nação próspera, justa e boa.